Problema de análise combinatória. Vamos lá. Sorteando-se aleatoriamente um anagrama da palavra caneta, qual a probabilidade de sair um anagrama? Letra A, que contenha as letras C e A juntas. Letra B, iniciado por A. As respostas: 2/3, 1/3. Um anagrama da palavra caneta, sorteando-se aleatoriamente. Então nós precisamos saber quantos anagramas a palavra caneta pode produzir. Esse total de anagramas é o espaço amostral para essa probabilidade. O que é o espaço amostral? É o número de casos possíveis, ou seja, quantos anagramas são possíveis com as letras da palavra caneta. As letras C e A juntas. Então nós temos duas situações, a ordem CA e a ordem AC. Nessas duas situações, as letras A e C estão juntas. Então a probabilidade é grande, realmente você vê que é a resposta, né? 2/3 é uma probabilidade maior que 60%. Então, vamos lá. Primeiro vamos calcular quantos anagramas a palavra caneta pode produzir. Caneta. Essa palavra, para escrever, para calcular anagramas, você utiliza fatorial, né? No caso aqui, você tem duas letras A. Então o número de anagramas é total de letras 6 dividido pelo fatorial do número de repetições. Letra A são 2, fatorial de 2. Então isso vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Faço aqui um cancelamento. 6 vezes 5, 30. Vezes 4, 120. Vezes 3, 360. Então, isso aqui é o fatorial com repetição. 360 anagramas da palavra caneta. Esse é o espaço amostral, ou conjunto universo, número de casos possíveis. Então vamos responder a letra A. C e A juntas. Então você pode ter a ordem CA. Como elas têm que ficar juntas, elas vão se permutar, porque é permutação, né? Elas vão se permutar entre as outras letras, mas juntas. Então, aqui tem duas, não é? 3, 4, 5, 6. Entendeu isso? Então, esse conjuntinho CA, essas duas letras, elas vão se encaixar no meio das outras letras para nós termos as permutações. Então, aqui nós temos o quê? Permutação de quantas letras aqui? Essas duas estão juntinhas, então elas vão funcionar como uma só. 1, 2, 3, 4, 5. Então nós temos o quê? Permutação de 5. Permutação de 5 é o quê? Fatorial de 5. Fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, que vai dar quanto? 120. Entretanto, elas podem vir na ordem AC. Então é a mesma situação. Permutação de 5, que dá quanto? 120. Então, quantos anagramas? São 240
40. 2 vezes 120. 120 mais 120. Então a probabilidade das letras C e A aparecerem juntas, número de casos favoráveis, 240, dividido pelo número de casos possíveis, 360. Fazendo aqui uma simplificação dessa fração, você vê que os dois números são múltiplos de quanto? De 120. Então vai dar quanto? 2/3. Certo? Número de casos favoráveis é o que o problema está pedindo, 240. Número de casos possíveis. Letra B. Iniciado pela letra A. Então, você vai fixar a letra A na primeira letra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é? Mas veja que aqui você tem, como a letra A vai ficar sempre na primeira posição, sempre a primeira letra, você tem aqui o que? Você tem apenas permutação de 5, que é quanto? 120. Entendeu isso? Porque nós queremos os anagramas que começam com a letra A. Então a letra A vai ficar fixa na primeira letra de cada palavra. Ela não vai entrar na permutação junto com as outras letras. Só as outras é que vão se misturar, vão se permutar. Então permutação de 5, 120. Então qual é a probabilidade? A probabilidade é 120, nos casos favoráveis, dividido pelo número de casos possíveis, que é 360. Dividindo aqui por 120, né? O numerador e o denominador da fração vai dar quanto? Vai dar 1/3. Beleza? Complementando um pouquinho mais esse problema. Quantos começam com a letra A? Acabamos de fazer, 120. Quantos começam com a letra C? Se fosse a letra C. Então, ela vai ficar fixa na primeira letra de cada palavra. E para frente eu tenho quantas? 1, 2, 3, 4, 5, não é? Mais uma, 6. Mas aqui tem 2 As, tem repetição. Então, aqui vai ficar o quê? Permutação de 5 letras dividido pelo fatorial da repetição. São 2 letras, tem 2 letras A aqui que vão se permutar. Então vai ficar o quê? 120 dividido por 2 vai dar quanto? 60. Então observa que começa com a letra C, 60. Você viu que é a metade? Porque não é? Porque tem repetição aqui, ó. E começa com a letra N, 60. Começa com a letra E, 60. Começa com a letra T, 60. Entendeu? Então você tem aqui, ó, que começam com A é 120, nós fizemos. Começam com C, 60. Que começa com N, 60. Que começa com E é 60. Que começa com T é 60. Quanto dá isso aí? 240 mais 120, 360. Beleza? Ah. Tá? Então é isso, pessoal. Bons estudos. Abraço. Tchau, tchau.